Bom dia a todos, obrigado aí pela oportunidade. Nós vamos então aqui hoje falar um pouquinho sobre os desafios, né, da investigação geológica e geotécnica e dos ensaios. E eu até vou parafrasear, né, o Chacrinha. Eu vim aqui mais para confundir do que para explicar. O objetivo aqui hoje é justamente trazer algumas perguntas que vocês ou a gente não vai conseguir agora gerar uma resposta, mas que com certeza, ao final dessa pós-graduação, vocês serão capazes de responder. Então, né, como eu falei, nós vamos falar um pouquinho sobre os desafios da investigação geológica e geotécnica, um pouquinho dos ensaios, mas antes da gente entrar de fato no assunto, eu vou contextualizar um pouquinho a atualidade hoje de como que é a relação entre os ensaios, o nosso sponsor, né, que é o proprietário do projeto, e a relação dos projetistas. Bom, basicamente, então, eu resumi, tem outros elementos dentro desse ecossistema, mas basicamente a gente tem, né, o proprietário, que é o dono, né, no caso aí da gente falando, voltando para o nicho de mineração, pilhas e barragens, então a gente tem o dono do empreendimento, né, que é o nosso sponsor. E aí, no primeiro passo, o que ele faz? Ele entra em contato, então, com as empresas projetistas. E aí, a empresa projetista, ela vai elaborar, no primeiro momento, as especificações de todo esse processo de investigação. Então, esse documento, essa especificação, ela é enviada para o proprietário, o sponsor, e ele entra em contato, né, com o executor, faz os seus processos licitatórios. E aí começamos então as execuções desses ensaios, sejam a nível de campo, seja a nível de laboratório. Tudo isso vem detalhado nessas especificações. E a especificação, ela é desenvolvida com o objetivo, né, de um projeto. Seja um projeto no qual nós vamos voltar no passado para tentar desenhar o que já existe, quando esse projeto não foi bem elaborado no passado, ou se é um empreendimento novo, eu preciso também, né, levantar todo aí um conjunto de características geológicas e geotécnicas para que eu possa alimentar, né, o início do meu projeto. Eu costumo dizer o seguinte: se eu pudesse resumir tudo que é um projeto na parte de desenvolvimento geotécnico, eu diria que é o seguinte: nós temos uma grande formulação matemática, que é um modelo, né, ou seja, esse modelo ele tenta descrever o comportamento geotécnico, geológico, mecânico do material, e esse modelo matemático, né, esse modelo constitutivo, ele precisa de inputs. O que são os inputs? Os inputs são as propriedades dos materiais. Então, você alimentando esse modelo com esses inputs, com essas propriedades, a resposta que você vai obter dessa formulação matemática os dados que você precisa do seu projeto. Então, quando o projetista está nessa fase projetual, ele vai fazer justamente esse tipo de análise, porque ele meio que ele precisa de fazer uma engenharia reversa, né? Eu preciso dimensionar uma barragem, eu preciso dimensionar lá o filtro de uma barragem. Como que vai ter que comportar o filtro dessa barragem? Quais são as propriedades geológicas e geotécnicas que esse filtro precisa ter? Então, baseado nisso, eu preciso responder esse comportamento. Para eu responder esse comportamento, eu preciso definir como que vão ser executadas as investigações geológicas e geotécnicas. E aí, essas definições, então, elas estão sempre descritas, né, nessa especificação geotécnica. E aí, a empresa pega isso, como eu falei no começo, né, repassa para o executor, e o executor, então, ele vai executar os ensaios de campo e de laboratório, visando obter esses parâmetros para poder alimentar para ser os inputs desses modelos. Então, isso aí é um resumo, né, das relações que existem. Se vocês observarem, né, nessa figurinha que eu coloquei, tem setas tanto de ida e de volta, porque isso aí acaba virando um ciclo de informação, porque a executora, ela precisa também estar em contato com a projetista, uma vez que a realidade do dia a dia no processo investigatório não necessariamente ocorre conforme foi inicialmente
pensado, né, pela especificação técnica. E aí, na grande maioria das vezes, a gente necessita de realizar mudanças nesse processo. Foi pensado para trabalhar com tais e tais tensões lá no Insider Excel. Aí você começa a analisar o seu Insider Excel, você verifica que esse nível de tensão não é compatível com o material. O material está muito pré-adensado, eu estou trabalhando com tensões muito baixas, então às vezes eu tenho que aumentar a tensão. Então existe a necessidade de se fazer essa volta de informação, ida e volta, antes do projeto como um todo estar fechado. Bom, e aí eu trago para vocês aí, né, de uma forma para a gente contextualizar, vocês verem em tela, nós temos dois tipos de estruturas que é o nosso objeto. Nós temos aí uma pilha e nós temos aí uma barragem. E aí a pergunta que inicialmente eu faço para vocês, se deparando com esse tipo de estrutura, quais são as propriedades de engenharia que vocês acreditam ser necessárias para conceber essa estrutura, né? E eu tenho duas fases, né? A professora anterior acabou falando sobre esse tema, né? Eu tenho uma fase inicial de projeto em que eu defino meus parâmetros, mas quando eu vou para campo, para a fase executiva, eu preciso verificar nas condições de campo se as propriedades que foram definidas em laboratório estão próximas, né? A gente não consegue atingir 100%, mas a gente tem lá. Por exemplo, foi explicado na aula anterior sobre o grau de compactação. Eu vou definir um valor de grau de compactação para que lá no campo eu possa me aproximar bastante do que foi definido no laboratório com um grau de certeza. E isso vai garantir, então, que o meu empreendimento seja estável ao longo do tempo. Então, eu tenho isso tanto na fase inicial, né, de desenvolvimento do projeto, como na fase também de execução. Então, a pergunta seguinte que a gente vem o que eu tenho que fazer e quais são as propriedades que eu preciso obter para que eu possa, então, conceber esses tipos de estruturas. E aí a gente começa, então, a funilar, né, para o nosso assunto principal, que é quais são os desafios esperados. Então, se a gente der um zoom, vamos dar um zoom nessa barragem, que estava aí atrás. Então, essa aí é uma barragem no Pará, está em fase executiva, né? Então, é uma foto muito bonita de se ver, para quem gosta de barragem. Então, você tem aí, consegue visualizar bastante elementos de uma barragem, né? Ao fundo e na frente aí dessa imagem você tem as ombreiras, você tem aí os taludes de montante de jusante, você consegue ver ao meio aí certinho o filtro, enfim, né? Eu tenho até um detalhe de projeto, então vocês verem, né? A gente consegue ver todo aí os elementos que compõem essa barragem, e cada elemento dentro dessa barragem tem uma função. Eu preciso de ter uma parte mais impermeável, com o objetivo de reduzir o fluxo de percolação, né? Porque de um lado eu tenho aí a formação de uma praia, né, com nível de água, e aí esse nível de água ele gera, né, uma pressão hidrostática, consequentemente essa água tende a passar pelo corpo do barramento, e eu preciso ter aí um núcleo impermeável para que eu consiga manter o nível, né, a montante. E aí a jusante, eu já tenho, diferentemente de montante, vocês verificam, né, um talude aí com enroncamento. Então, por que a gente faz isso numa barragem? Será que isso aí é o acaso? Não é o acaso. É porque cada material deste tem um comportamento geotécnico e no corpo da barragem exige-se, em cada parte que a constitui, determinadas necessidades geotécnicas para serem atendidas. Então, ou seja, voltando lá no nosso início, né, e pensando numa reengenharia, nós temos lá um modelo matemático que é alimentado com inputs. Então, esses inputs são os parâmetros geotécnicos e a resposta desse modelo matemático é o que a gente busca com o nosso dimensionamento. Então, eu vou dimensionar um filtro, eu vou dimensionar os taludes, eu vou definir a inclinação. Todas essas características são definidas em função da resposta que esses modelos matemáticos nos trarão. Mas aí a gente começa, então, a gerar alguns questionamentos. Quais são as características geológicas geotécnicas ideais para as ombreiras? Quais são as características geológicas geotécnicas do filtro?
Quais são as características geológicas, geotécnicas do meu talude de montante, do meu talude de jusante, do meu núcleo? Se vocês pararem para pensar, cada um desses elementos, né, a fundação da barragem, quais são as características ideais? Enfim, cada uma dessas perguntas vai trazer uma resposta que vai definir os diferentes tipos de materiais que nós procuramos para aplicar numa barragem. Bom, eu trouxe esse exemplo da barragem nesse sentido, né, da gente começar aí a fazer perguntas. Porque, como eu comecei falando, né, eu vou trazer perguntas. E essas perguntas, eu espero que vocês consigam respondê-las como um todo ao final desse curso de pós-graduação. E aí, né, ainda nesse sentido de barragem, qual que seria a estratigrafia do terreno lá debaixo da barragem? Qual que é a resistência do solo e rocha? Quais são os parâmetros de resistência que eu preciso? Como é que estão as características do material? Qual a posição do nível d'água? Quanto que vai deformar o material de fundação? Quanto que vai deformar o meu paramento, minha barragem como um todo? Em quanto tempo vai ocorrer a estabilização dessas deformações? Qual que é a permeabilidade do material de fundação? Qual que é a permeabilidade do material da barragem? Como que vão se comportar esses materiais utilizados na construção do elemento, né? Resistência, deformabilidade, permeabilidade. De onde nós vamos obter a resposta para essas perguntas? Sem dúvida nenhuma, é realizando investigação geológica e geotécnica, a nível de campo e a nível de laboratório. Então, de um modo geral, né, isso não se aplica somente a barragens e pilhas, mas dentro da geotecnia sempre nós temos um problema geotécnico para ser resolvido, ou para ser concebido, né? E necessariamente nós temos que conhecer o subsolo onde nós vamos construir esse empreendimento, ou ainda, né, não está aí, mas o material que vai compor. E aí, como é que eu faço para conhecer o material do subsolo? Como é que eu faço para conhecer as características, propriedades geológicas, geotécnicas do material que vai compor esse elemento? Isso nós conseguimos realizando ensaios de campo e ensaios de laboratório. E aí agora eu já trago um desafio, já que este é o tema. Bom, será que o ensaio de campo, será que o ensaio de laboratório, ele tem escala suficiente para responder como um todo esse comportamento? Muitas vezes sim, muitas vezes não. E aí, como que nós vamos, então, resolver esse problema? Porque a escala, né, a escala de tudo, ela está relacionada às soluções. Se você tem uma investigação geológica geotécnica de uma grande área, em que você executa, sei lá, 2, 3 furos, será que esses 2, 3 furos é suficiente para gerar o conhecimento de toda a área? Ou seja, com 3 ensaios, será que eu vou ter os inputs para poder alimentar um modelo constitutivo e um modelo matemático que vai trazer a resposta de como se comporta aquele material? Então, aqui nós já nos deparamos com uma dificuldade, né? Porque ao mesmo tempo que seria interessante eu fazer muitos e muitos ensaios, eu também tenho um outro lado, o custo. Né? Porque eu preciso balizar, eu preciso equalizar essa pergunta executando um número X de ensaios para eu obter uma resposta boa. Mas, por outro lado, esse número X de ensaios também tem que ser viável do ponto de vista financeiro. Em outras palavras, nós, como geotécnicos, no momento de especificar, no momento de projetar, nós precisamos sempre estar voltando para a viabilidade técnica e econômica do projeto. E ainda, dentro desse contexto, né, o que acontece? Eu fiz questão de mostrar esses 3 elementos principais, né, o sponsor, o projetista e o executor. Por quê? Porque o que aconteceu nesse cenário nosso atual? Nós tínhamos muitos empreendimentos, barramentos, enfim, que não tinha todas as suas propriedades, todos os projetos bem definidos. E aí, com as novas leis, né, foram
definidos prazos legais para que todos esses elementos pudessem sofrer, então, uma análise geológica geotécnica. Beleza. Quando eu vou querer fazer essa análise geológica geotécnica, eu preciso investigar. E aí, essa investigação, ela demanda tempo. E aí eu vou lançar uma nova pergunta. Será que atualmente, com tudo que tem acontecido, com toda a demanda, praticamente todos os empreendimentos necessitando de fazer análise de campo e de laboratório, e nós, como um mercado geotécnico, da parte de investigação, de ensaios, hoje já praticamente saturado, como que nós vamos fazer para atender a este prazo? E aí a gente começa a entrar num outro problema. Nós temos hoje um problema de cronograma, né? Os donos dos empreendimentos têm um cronograma apertado, a execução passa a ter um cronograma muito apertado, e aí a gente acaba se perdendo, talvez na parte burocrática da coisa, pelo fato de que o mais importante é nós conseguirmos obter respostas, esses inputs de qualidade. Mas será que nós vamos ter respostas, inputs de qualidade, executando com mão de obra saturada? Praticamente hoje, com muito pouco tempo, você forma um encarregado, por exemplo, de sondagem, você forma um encarregado de laboratório, você entra na maioria dos laboratórios com uma mão de obra muito nova. Não que isso seja ruim, é bom, nós precisamos inovar, nós precisamos evoluir, mas tudo isso acontecendo ao mesmo tempo pode ser prejudicial aos nossos projetos, uma vez que, e isso tem ocorrido bastante, as respostas dos ensaios de campo e de laboratório têm chegado com uma qualidade aquém do desejado. E não necessariamente isso é culpa do executor, mas das condições ao qual foi imposto para ele realizar. Então, dentro deste contexto, né, nós temos aí meio que nós entramos dentro de uma guerra, porque de um lado eu tenho o sponsor com um cronograma muito apertado, do outro lado eu tenho o executor com a mão de obra restrita, saturado para atender toda essa demanda, e do outro lado ainda, das projetistas, houve, com esse boom da geotecnia, o quanto de mão de obra inexperiente especificando, projetando e analisando e dando, às vezes, chancelando projetos de grande envergadura, de grande responsabilidade, e aí a gente fica meio que sem saber como tomar as decisões. Então, dentro deste contexto, né, existe aí grandes perguntas para serem respondidas. Será que da forma como nós estamos conduzindo esses projetos, simplesmente pensando nos prazos, nos trâmites legais, será que nós vamos de fato conseguir executar, controlar com qualidade, garantindo segurança? Então essa é uma pergunta que fica no ar. Bom, e aí, então, voltando, nós temos um problema geotécnico, eu preciso conhecer o meu problema através de ensaios, e aí eu já falei, né, dessa problemática de cronograma, enfim, e aí dessa resposta sai a solução. Essa solução ela é embasada no conhecimento teórico e também muito da experiência acumulada. A geotecnia é uma área assim que quem mergulha nela tem que tentar aguçar, né, o feeling, porque muitas vezes nós nos deparamos com situações, problemas, em que a resposta não está ali nas folhas de um livro, e aí isso demanda assim, um certo feeling, demanda que a sua experiência de problemas anteriores traga para a realidade atual, para que você de fato consiga trazer resposta. Só que talvez isso não consiga ser realizado de uma forma trivial, e nem seria trivial, mas mais dificultosa ela se torna quando você tem que fazer todo esse entrelaçamento de informação com um curto espaço de tempo, com a mão de obra ainda em processo de qualificação. Bom, então dentro desse aspecto, né, de prospecção geológica e geotécnica, ela representa, então, todos os estudos pré-construtivos
que vai analisar o comportamento dos solos, das rochas, buscando, né, as respostas dos parâmetros que descrevem o comportamento mecânico, físico, químico e hidráulico destes materiais. E estes estudos, né, são realizados em várias fases. Quando nós queremos construir um empreendimento novo, nós teremos uma fase exploratória, onde nós precisaremos ir ao campo, fazer toda uma investigação. E ainda, dentro daquilo que eu comentava anteriormente, né, dessa experiência, o que eu tenho vivido e vivenciado e visto muito, é que muitas vezes os nossos geotécnicos estão deixando para trás uma área importante da geotecnia e não fazem relação. Porque quando a gente fala de geotecnia, né, nós temos três áreas que compõem essa palavra. Geotecnia se faz com geologia de engenharia, se faz com mecânica dos solos e se faz com mecânica das rochas. Se você quer saber, prever o comportamento de geotecnia, geotécnico do material, isso não tem como ser feito sem você olhar para a geologia. O DNA dos nossos solos está relacionado com a rocha-mãe. E o que eu tenho observado muito é que muito dos nossos projetos vai direto lá na mecânica dos solos, vai direto na mecânica das rochas e muitas vezes esquece da origem do material. Como que aquele material se transformou? Qual foi o caminho que ele percorreu ao longo do tempo? Principalmente no caso do Brasil. Em extensão territorial, em área, a grande maioria dos nossos solos são lateríticos. E solo laterítico não tem comportamento descrito nos livros de literatura que nós lemos. Nós fomos disciplinados na mecânica dos solos com livros traduzidos lá dos Estados Unidos, na maioria, da Europa, ou seja, materiais que têm um comportamento de clima temperado. E aí, quando grande parte desses engenheiros que eu comentei, que não têm muita experiência, se deparam com a necessidade de interpretar ensaios de laboratório, ensaios de campo, eles vão atrás daquele padrão. E esse padrão que está no livro não é o padrão do nosso material. O nosso material laterítico não se comporta como material de clima temperado. Nós estamos falando de um material residual, que tem uma carga muito grande de óxido de ferro, óxido de alumínio, fazendo cimentação natural. Então, quando você, por exemplo, pensa no ensaio trexial de um solo laterítico, como é que você vai querer comportar, falar se ele é pré-adensado, normalmente adensado, ou se ele é fofo, ou se ele é compacto? Não é por aí. Você tem que pensar na cimentação natural. E quanto de trabalho nós temos hoje traduzindo isso para a nossa realidade? Se vocês pegarem, né, por exemplo, para vocês terem noção como isso é importante para o Brasil, a nova tradução de um livro que é muito utilizado, né, corriqueiramente utilizado, que é o DAS, ele traz vários tópicos no final dos capítulos, a nova versão, olha lá, solos lateríticos, e tenta falar alguma coisinha. E pode ver que está desse tamanhozinho. Por quê? Porque ainda é, para a nossa geotecnia, uma necessidade de nós avançarmos e estudarmos, né? Porque ainda a gente não tem todo o conjunto de informações de tudo que a gente precisa saber. E aí, nesse sentido, nós precisamos nos desenvolver, trazer esse conhecimento do comportamento laterítico para a nossa realidade. Só para dar um exemplo, no meio rodoviário, por exemplo, né, Nogama e Vilibor, desde a década de 80, já visualizaram esse comportamento para rodovias e eles mesmos já falaram, condenaram, né, aquele sistema nosso tradicional de classificação de solos, HRB, Sistema Unificado de Classificação de Solos, joga fora. Você tem que fazer a classificação lá pela MCT. Por quê? A grande maioria dos solos brasileiros tem um comportamento de solo tropical. E se você analisa ele simplesmente por LL, LP, granulometria, ele tem um comportamento mecânico predominante. Eu não posso querer analisar simplesmente por esses índices físicos. Então, existe uma lacuna que nós precisamos desenvolver dentro deste aspecto. E a resposta para isso não vai vir assim, né, no piscar de dedo.
A gente precisa realizar ensaios com profundidade, com tempo, para justamente conseguir entender esse comportamento nas nossas sondagens, nos nossos ensaios de campo, nos nossos ensaios de laboratório. Então isso aí é uma grande lacuna que existe que a gente precisa transpor. Bom, e aí, quando a gente então fala desses estudos geológicos, geotécnicos, né, nós precisamos lembrar que isso precisa estar integrado. De toda forma, nós precisamos conseguir integrar o conhecimento geológico geotécnico, o conhecimento da mecânica dos solos, o conhecimento da mecânica das rochas e integrar esse conhecimento para que nós possamos, de fato, definir o comportamento dos nossos, de toda a litologia que envolve os empreendimentos, do comportamento mecânico dos nossos barramentos, para que a gente, então, consiga fazer com que aquele nosso modelo que eu falei, coloquei até entre aspas, né? Se eu pudesse resumir geotecnia, é um modelo matemático que precisa de um input e vai dar resposta. Se o modelo matemático, ele já está definido. Se eu erro no meu input, a resposta desse modelo matemático vai estar fadada ao erro. E como que eu posso fazer para melhorar o meu input? De fato, esse melhoramento do input, ele vai se fazer com desenvolvimento de pesquisa, de inovação, de tecnologia e de estudos cada vez mais aprofundados na busca pela interpretação e na execução de ensaios com qualidade. Então, nós não podemos dissociar o conhecimento geológico do conhecimento geotécnico. Isso precisa andar integrado. O DNA do solo está na geologia. Se eu quero conhecer o solo, se eu quero conhecer esse comportamento laterítico, eu preciso voltar na geologia e entender todo esse processo até a formação do solo. Só de fazer essa análise, muitas respostas terão surgido. Né? E aí, dentro desse âmbito, só para a gente contextualizar, ao longo deste nosso curso, nós iremos, então, falar sobre os ensaios de campo, sobre o DMT, SPT, cone, pressiômetro de Menard, VANE, quando usar um, quando usar outro. Essa aí já é uma nova lacuna. Eu tenho visto muitos erros de especificação técnica, de solicitações, por não ter o conhecimento do ensaio. Às vezes o conhecimento ele é teórico. E ensaio de campo, só quem já foi no campo fazer o ensaio sabe quão dificultoso é, quantas coisas surgem ali no campo. Às vezes, num simples SPT, tem um monte de coisa que surge. Ah, a ferramenta caiu lá embaixo, como é que eu vou fazer para pegar ela agora? Se você não tem uma equipe experiente no campo, como é que vai fazer? Então, existem várias minúcias que não estão escritas nos livros, que a teoria não vai nos trazer, que vai ser lá na prática, no dia a dia. Eu costumo falar que nossos encarregados, as nossas equipes de campo, elas são assim, uma equipe de MacGyvers, porque todo dia a gente tem que gerar soluções para problemas que não está escrito no livro, que não foi prevista. É um motor que para de funcionar, é um equipamento que cai dentro do furo de sondagem, enfim, são infinitas coisas que acontecem. Aí eu tenho necessidade de fazer uma sondagem lá no alto do morro, tem que pegar um guindaste para levar o equipamento. Isso não está escrito no livro. Isso vem da experiência prática. Só que hoje, muitas das vezes, a gente pega as pessoas que têm experiência prática, coloca de um lado. As pessoas que vão fazer o projeto, as especificações, nós colocamos do outro lado. E aí não tem essa interação de uma forma fluida. Por quê? Porque se coloca uma barreira, o projetista ele entra muito como o processo de fiscalizar, não, isso aqui está errado, mas ele não vê a dificuldade prática. E se houvesse uma interação maior entre os três, e é uma coisa que eu tenho batido muito na tecla, não adianta você ter um laboratório, você ter uma equipe de campo produzindo resultados, mandando isso via e-mail, a empresa pega aquilo via e-mail, manda para a projetista analisa, mas cadê a interação entre os três? Lá no campo se vivencia, se verifica várias características geológicas, geotécnicas, que não vai estar escrito nos resultados dos ensaios.
Então, uma coisa que eu tenho pregado, onde eu posso pregar é, por que a gente não faz uma reunião de entrega técnica? Chamamos o proprietário com o seu corpo técnico, chamamos a empresa que executa os ensaios e chamamos a projetista. Vamos abrir os resultados e vamos discutir tecnicamente. Isso vai trazer enriquecimento. Talvez daí a gente até consiga reduzir um pouco uma vez que esse prazo é muito curto, talvez aí a gente consiga pelo menos reduzir um pouco dos erros que podem ocorrer nesse processo que tem ocorrido de forma segregada. Mas enfim, então no nosso curso, né, a gente vai estar estudando esses ensaios, as suas características, a gente vai tentar o máximo possível trazer à tona, né, esses elementos práticos do dia a dia que podem ocorrer, e principalmente para aqueles que querem ser projetistas. Precisa entender a filosofia, as características de cada ensaio. Não existe um ensaio melhor que o outro. Existe um ensaio que, para aquela propriedade, ele vai te fornecer uma informação um pouco mais precisa. Então, a gente precisa entender o domínio desses ensaios para que nós possamos fazer especificações, projetar com mais acertabilidade. E nos ensaios laboratório, uma coisa que eu tenho observado é a necessidade de que nós façamos uma intervenção no sentido de fazer com que os vícios, isso também vale para campo, mas principalmente no laboratório tem um efeito mais prejudicial. Impactar as nossas equipes para que a gente corte os vícios. É natural do ser humano, nos seus processos, tentar encurtar os passos. Né? Se eu tenho que ir até uma determinada região, geralmente eu vou pelo menor caminho. Só que nos ensaios, seja de campo ou de laboratório, nós não podemos encurtar esses passos. E eu digo por quê? Porque existe uma coisa denominada padronização. Se um ensaio executa um ensaio, outro ensaio executa o mesmo ensaio com o mesmo nome, mas com procedimentos diferentes, as respostas vão ter coisas diferentes. E por isso que nós temos um conjunto de normas. Né? Nós temos as normas da ABNT, nós temos normas internacionais, nós temos normas do DENIT. Enfim, é por isso que o laboratório precisa sempre realizar a ciclagem dos seus laboratoristas, que passam anos e anos fazendo ensaio, e aí o cara começa a perguntar, por que eu tenho que dar esse passo aqui se eu posso pular ele? Isso aqui não vai fazer diferença. Talvez no material determinado nem faça, mas talvez em outro faça. E esse vício laboratorial, esse vício de ensaio de campo, de pular etapas para acelerar o processo, tem se tornado cada vez mais presente, em detrimento também daquilo que eu falei, dos nossos cronogramas arrojados. E isso faz com que a qualidade dos ensaios perca bastante. E aí, quando eu quero comparar, a empresa X fez o ensaio, a empresa Y fez o ensaio. O mesmo ensaio, para o mesmo material. Aí eu comparo e falo, não, será que... E agora? Foi Y ou X que fez errado? Seguiu o procedimento? Seguiu a norma? Vou trazer, assim, à tona uma coisa simples, muito simples. Dá uma voltinha aí em todas as sondagens dos SPTs. Vê quem está seguindo a norma. E olha que a norma é de 2019. O quanto de gente usando cabo de aço? A norma permite? Fica aí a pergunta. E aí, seja lá no campo, seja no laboratório, né, eu trouxe aí essa figura dessas crianças fazendo ensaio, porque a geotecnia, ela tem que ser fácil. Se ela é fácil, a gente não vai fazer erros corriqueiros, bobos. Para a geotecnia ser fácil, faça, sempre que possível, a ciclagem dos seus técnicos. Porque essa ciclagem tem que ser baseada nas normas. Leia a norma, faça a leitura de norma novamente. 3 meses é o suficiente para o pessoal já não estar fazendo mais igualzinho à norma. Provavelmente já vai ter um tópicozinho da norma que vai estar deixando de ser realizado. Então, dentro desse contexto todo que eu falei, eu vou trazer aqui alguns insights, né, importantes. E eu vou começar aqui por esse texto. Prestem bastante atenção. Nós estamos localizados numa região de clima tropical.
nossos solos não se comportam como a maioria dos livros traduzidos. Nosso solo é um solo tropical. Nossa mecânica dos solos precisa avançar nesse sentido. Nós temos um solo residual, lotado de óxido de ferro, lotado de óxido de alumínio, que na interação das partículas, quando você quer enxergar a estrutura do solo, ela não tem mínima afinidade com aquela estrutura lá dos solos do clima temperado. Então, eu costumo falar para os meus alunos, quer aprender mecânica dos solos? Começa do beabá bem feito. Estruturas dos solos, muito importante. Aliás, vou começar um pouquinho antes. Geologia de engenharia precisa estar assim, afinada. Depois, estruturas dos solos. Saber o que é um solo 1 para 1, um solo 2 para 1, saber conhecer os principais minerais, qual que é a relação desses minerais, por que um mineral expande, por que o outro não. Dupla camada difusa, já escutou falar? Isso tem que ser trivial para nós, pessoal. Solo de clima tropical tem dupla camada difusa, ativa, funcionando. O que é isso? E, infelizmente, não é um assunto trivial, porque nós precisamos relacionar física, química, nessas partículas. Então, é uma interação físico-química que governa o comportamento desses materiais. Então, essa aí é a grande dica que eu deixo para vocês. Querem se desenvolver na geotecnia? Comece a estudar esses elementos. E isso não será diferente na construção de uma barragem, não será diferente na construção de uma pilha, porque provavelmente os materiais que irão compor esses corpos terão materiais lateríticos. E se você não tem esse entendimento de que esses materiais não têm esse comportamento diferenciado, provavelmente você vai errar. Então, eu faço a pergunta para você. Será que as análises geológicas e geotécnicas que vocês têm desenvolvidos está baseado na literatura clássica ou conseguem responder esse comportamento de material laterítico? Então, ainda, no caso de você encontrar um material, um maciço rochoso mais na superfície, uma casca aí de material não tão importante, você precisa ainda avançar, você precisa ir em profundidade e entender por que o nosso intemperismo ele é muito agressivo. Eu costumo trazer, fazer assim, uma alusão, uma brincadeira, para vocês entenderem assim, o que é intemperismo. Se eu pudesse fazer isso de uma forma bem simplesinha, e para vocês entenderem por que esse intemperismo é importante. Vamos pensar que o intemperismo é uma marreta. O intemperismo de um clima temperado é uma marreta de 5 quilos. Uma marreta... A marreta que bate nos solos, aqui, nos nossos materiais rochosos, no clima tropical, é uma marreta de 20 quilos. Eu estou comparando 5 com 20. Quer dizer que essa marreta batendo de 5 e uma de 20, o material resultante dessa ação física, química, biológica, não pode ser igual. Então, por mais que você tenha um material rochoso, se você vai executar uma obra em cima, esse material rochoso também, ao longo do tempo, estará fadado à ação desse intemperismo. Então, nós precisamos conhecer isso como um todo. Então, já indo aqui para o final e trazendo aqui só alguns insights, algumas dúvidas, porque foi me dado o tema aí de falar sobre desafios. Então, eu fui comentando, nós temos vários desafios. Desafio técnico. Nós precisamos capacitar a nossa geotecnia brasileira para entender esse comportamento geotécnico. Ou seja, nós precisamos de um capital humano qualificado, preparado, para entender todo esse material diferente. Nós precisamos agir nessa relação comercial. O tempo de ensaio não é um tempo de cronograma. Não adianta o sponsor do projeto falar, eu tenho que entregar, o fiscal vai vir. Você quer que eu adiante o ensaio? Vou te entregar qualquer coisa. Será que essa qualquer coisa serve para, de fato, acercar a segurança daquilo que foi executado? Então, nós temos que fazer uma análise, pensar. Os nossos equipamentos têm evoluído. Será que os nossos operadores de campo estão qualificados para toda essa tecnologia nova que surge a cada dia? Será que eles estão viciados em executar procedimentos fora da norma?
Será que nossa geotecnia brasileira, de fato, conhece o solo laterítico? Qual é a experiência da grande maioria dos nossos projetistas e executores na atualidade? Será que conhecem as normas que padronizam tudo que tem que ser executado, com todos os rigores que a norma determina? Só perguntas. É isso aí, muito obrigado.